Saudações, torcedor! Se você está aqui, é porque a paixão pelo Fluminense corre nas suas veias, e a gente sabe que não tem como ficar de fora do que está pegando fogo nos bastidores do nosso querido futebol carioca. O Campeonato Carioca de 2026 já começou com tudo, e as emoções estão à flor da pele. Prepare-se, porque hoje vamos falar sobre uma bomba que explodiu, as duras críticas do técnico do Madureira, Felipe Surian, ao nosso tricolor. É isso mesmo, a rivalidade entre Fluminense e Madureira promete ser acirrada, e Surian não poupou palavras ao avaliar o nosso time. Essa rivalidade não é de hoje, mas a tensão está maior do que nunca. O que esse clima quente pode significar para o Fluminense nos próximos jogos? E como o time vai reagir a essas provocações? Vamos juntos mergulhar nessa narrativa, analisar cada detalhe e entender o que está por trás dessas declarações que estão dando o que falar. Fique ligado, porque vamos explorar ângulos táticos, comerciais e históricos que podem moldar a temporada do nosso Flusão. E, claro, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para ficar por dentro de tudo o que acontece no nosso amado Fluminense. Agora que já estamos aquecidos, vamos mergulhar nas críticas de Felipe Surian sob a perspectiva tática. O técnico do Madureira não fez apenas um desabafo, ele lançou uma verdadeira provocação ao nosso Flusão, e isso pode ter consequências diretas em como nosso time se apresenta em campo. Mas antes de falarmos sobre a tática, é importante lembrar que essas críticas não são apenas palavras ao vento. Elas criam uma pressão emocional sobre o Fluminense, e essa pressão pode ser um fator decisivo no desempenho da equipe. Afinal, quando um adversário aponta fraquezas, é natural que os jogadores sintam a necessidade de provar o contrário, e isso pode gerar tanto motivação quanto ansiedade. O primeiro ponto que Surian destacou foi a falta de consistência do Fluminense nas últimas temporadas. Ele mencionou que, embora o tricolor tenha um elenco talentoso, a equipe frequentemente falha em momentos decisivos. Para um treinador como Surian, isso é um prato cheio para explorar. Ele está se preparando para montar uma estratégia que aproveite essas fraquezas. Imagina a cena, o Madureira se preparando para enfrentar o Fluminense, focando em como neutralizar os pontos fortes da nossa equipe. Surian deve estar analisando cada jogada, cada passo dos nossos jogadores, em busca de um furo na defesa ou uma brecha na meia cancha. E quem pode ser o alvo principal? Um jogador como o nosso armador, que, se estiver bem, consegue mudar o jogo com um passe ou uma jogada individual. Mas o que isso significa para o Flusão? O técnico Fernando Diniz terá que estar atento. Ele precisará ajustar sua abordagem tática, talvez reforçando a defesa ou buscando uma maior posse de bola para controlar o jogo. A pressão é real, e a equipe terá que se manter focada em seu próprio jogo, sem se deixar levar pelas provocações do Madureira. O desafio está lançado. Como o Fluminense reagirá a essa pressão externa? Uma estratégia bem-sucedida do Madureira pode não só resultar em vitórias, mas também abalar a confiança do Fluminense. A emoção da arquibancada pode se transformar em apreensão se o time não conseguir lidar com essa pressão. Torcida, é fundamental que continuemos apoiando a equipe, mas precisamos nos perguntar, até que ponto essas críticas podem impactar a moral do time? E o que fazer para que o tricolor entre em campo sempre firme e forte, pronto para mostrar sua garra? O que podemos esperar do Fluminense diante desse cenário? Será que a equipe conseguirá transformar a pressão em motivação e mostrar que está pronta para enfrentar qualquer desafio? A resposta pode vir já na estreia, e a torcida deve estar atenta a cada movimento em campo. Vamos juntos, Flusão! Mudando o foco, vamos abordar o impacto das declarações de Surian nas relações entre o Fluminense e o Madureira. Quando um técnico de um clube menor faz críticas ao gigante tricolor, isso vai muito além de um simples desentendimento, estamos falando de uma rivalidade que pode influenciar o mercado de transferências. As palavras de Surian, além de motivar sua equipe, podem criar um clima de competição acirrado. O Fluminense, com sua tradição e história, sempre busca talentos em clubes menores, e essa troca de farpas pode afetar diretamente as futuras contratações. Quando Surian critica o Fluminense, ele não apenas questiona a imagem do clube, mas também a qualidade do seu elenco e sua capacidade de competir. Isso pode fazer com que olheiros de outros clubes fiquem de olho nos jogadores do Madureira, especialmente se eles se destacarem em um jogo contra o tricolor.
Além disso, essa rivalidade pode ser um combustível para as torcidas. Os torcedores do Madureira, motivados pelas declarações de Surian, podem se sentir mais confiantes e engajados, enquanto os tricolores podem enxergar isso como uma afronta, elevando a tensão nas arquibancadas. O resultado? Um aumento na rivalidade que vai muito além do campo, se estendendo às redes sociais, onde cada declaração se transforma em um motivo para debates acalorados. E como o Fluminense deve reagir a essa situação? A diretoria pode aproveitar esse momento para reforçar a equipe e mostrar que está atenta ao que acontece no mercado. Cada movimento nos bastidores pode impactar não apenas a disputa no campo, mas também as relações futuras entre os clubes. O mercado de transferências é uma dança delicada, e qualquer passo em falso pode resultar em consequências indesejadas. Agora, torcedor, quero ouvir de você. Como você enxerga essa rivalidade? Você acredita que as críticas de Surian podem de fato afetar as futuras contratações do Fluminense? Deixe sua opinião nos comentários. Retornando ao campo, vamos explorar o aspecto histórico dessa rivalidade entre Fluminense e Madureira. A história do futebol carioca é repleta de confrontos épicos, e cada jogo entre esses dois clubes carrega um peso emocional que vai além da simples disputa por pontos na tabela. As críticas de Surian se inserem em um contexto onde as rivalidades são alimentadas por décadas de confrontos e histórias compartilhadas. O Fluminense, um dos clubes mais vitoriosos do Brasil, e o Madureira, um clube tradicional que sempre teve seu espaço no coração da torcida. Essas duas instituições representam aspectos diferentes do futebol carioca, e a tensão entre elas nunca foi tão palpável. As provocações de Surian podem ser vistas como mais um capítulo nessa história, onde o Madureira busca sua afirmação e o Fluminense tenta manter sua posição. Historicamente, os jogos entre Fluminense e Madureira foram marcados por várias surpresas. Em 1980, por exemplo, o Madureira conseguiu uma vitória memorável na Taça Guanabara, derrotando o Fluminense em um jogo que parecia perdido. Esse tipo de zebra é sempre um ingrediente a mais nas rivalidades. Em 2003, o Madureira voltou a surpreender ao eliminar o Fluminense na Copa do Brasil, um episódio que ficou gravado na memória da torcida tricolor. Essas vitórias inesperadas do Madureira só aumentam a pressão sobre o nosso Flusão, que precisa entrar em campo ciente de que cada jogo é uma final, especialmente contra um rival que se sente motivado pelas palavras de seu treinador. Essas rivalidades geram emoções intensas nas torcidas, que se manifestam em cantos, bandeiras e, claro, nas redes sociais. A provocação de Surian não só reacende a paixão dos torcedores, como também acende a chama da rivalidade por todo o Brasil. Cada vez que um jogo se aproxima, as expectativas aumentam e a adrenalina começa a subir. Essa construção de tensão é parte do que torna o futebol tão emocionante. Mas o que isso significa para o futuro? Como o Fluminense poderá utilizar essa rivalidade a seu favor? Um bom desempenho contra o Madureira poderia não apenas trazer 3 pontos na tabela, mas também restaurar a confiança e a moral do time, mostrando que críticas não abalam a força do nosso tricolor. Além disso, uma vitória convincente poderia calar os críticos e reafirmar a superioridade histórica do Fluminense sobre o Madureira, que, apesar de suas conquistas, ainda busca um espaço maior entre os grandes do futebol carioca. Torcedor, como você acredita que essa rivalidade histórica pode influenciar os próximos jogos? Acha que as palavras de Surian serão um fator motivacional ou uma pressão desnecessária? Compartilhe suas ideias e vamos aquecer essa discussão. Agora que exploramos os diferentes ângulos dessa situação, é hora de integrar tudo e refletir sobre o futuro do Fluminense no Campeonato Carioca de 2026. As palavras de Felipe Surian não são apenas críticas, elas se tornam parte de uma narrativa maior que envolve rivalidade, estratégia e emoção. O que podemos esperar do Fluminense diante de tudo isso? Primeiramente, é essencial que o nosso tricolor encontre sua identidade dentro de campo. As provocações de Surian podem ser vistas como um alerta. O time precisa se concentrar e mostrar sua força nas competições. A pressão pode ser um motivador, mas também pode levar a erros. Fernando Diniz e sua comissão técnica terão que preparar o elenco tanto fisicamente quanto psicologicamente. A resiliência e a capacidade de se manter focado em meio a críticas e rivalidades serão cruciais. Além disso,
O impacto das declarações de Surian vai além do campo. Elas podem influenciar a torcida, que deve estar unida e confiante. O apoio incondicional da nossa fiel torcida será fundamental para que o Fluminense enfrente qualquer desafio. O clima nas arquibancadas pode ser um 12º jogador, e isso pode fazer toda a diferença no resultado final dos jogos. E quanto à rivalidade? Ela pode ser uma força poderosa. O Madureira estará mais motivado do que nunca, e isso pode desencadear uma batalha épica em campo. O Fluminense precisa estar preparado para isso, transformando cada provocação em energia positiva. Será hora de mostrar ao Madureira, e ao Brasil, que o Fluminense é um gigante que não se abala diante de críticas. Então, torcedor, a grande pergunta que fica é: como o Fluminense vai reagir a essa pressão? O que podemos esperar do nosso time nesta temporada? A rivalidade com o Madureira pode se tornar um trampolim para que o tricolor retome sua posição de destaque no Carioca. O futuro está cheio de incertezas, mas uma coisa é certa: a paixão e emoção do futebol estão apenas começando. Não esqueça de deixar seus comentários, e claro, se inscrever no canal para não perder nada do que vem por aí.